Muitos dizem que Sérgio Pérez não chega nem aos pés de Max Verstappen dentro da Red Bull. Entretanto, nos últimos GPs, o piloto mexicano tem nos surpreendido com ritmos muito bons tanto nas qualificações quanto nas corridas. Mas isso tudo, segundo o chefe de equipe da Red Bull, é graças a um novo ajuste que foi aplicado tanto ao carro do mexicano quanto ao carro do holandês e pode fazer toda a diferença nesse campeonato mundial de Fórmula 1 de 2021. Quer saber tudo sobre isso? Entender mais sobre esse assunto e como Max Verstappen e Sérgio Pérez podem acabar se beneficiando dessa novidade dentro do RB16B? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a Red Bull tem tentado disputar posições com a Mercedes desde o ano passado, principalmente, em 2020. Nessa época estava difícil, o carro não era tão bom assim e acaba que a Red Bull em si tinha apenas um piloto basicamente, Max Verstappen, já que o seu segundo piloto, Alex Albon, na época, estava tendo muita dificuldade em conseguir bons resultados dentro da equipe austríaca. E é óbvio que a Red Bull não ia parar por aí. Ela iria buscar um outro piloto que conseguisse entregar melhores resultados do que Albon. E aí ela encontrou Sérgio Pérez, que na época estava na Racing Point, aquela equipe rosa do grid da Fórmula 1, e conseguindo resultados expressivos, muito bons. Chegou a vencer uma corrida lá no GP do Sakir de Fórmula 1 de 2020. E com esses resultados, a Red Bull, que não é boba nem nada, acabou contratando o piloto mexicano para trabalhar com ela nesse ano de 2021. E é claro que isso tudo é justamente para que a equipe conseguisse batalhar contra a Mercedes no Campeonato Mundial de Construtores, onde apenas um piloto pontuando não é o suficiente, é necessário que 2 pilotos pontuem e dessa forma consigam melhores posições do campeonato e, consequentemente, maiores boladas em dinheiro no final do ano dentro da Fórmula 1. Entretanto, apesar da Red Bull ter esperado que desde o início do campeonato Sérgio Pérez conseguisse fazer ótimas corridas, não foi bem isso que aconteceu. Ele até conseguiu sim ter alguns resultados razoáveis em algumas corridas no iniciozinho do ano. Conseguiu se qualificar à frente de Max Verstappen em um dos GPs esse ano, mas na maioria acabou que Verstappen foi muito mais forte do que Pérez. E às vezes Pérez não conseguia nem mesmo acompanhar nem as Mercedes e nem as Red Bull, acabando ficando até mesmo atrás de outras equipes dentro do grid da Fórmula 1. Mas agora, no finalzinho do campeonato, nos últimos GPs que estão acontecendo, Sérgio Pérez demonstrou sim uma reviravolta. Ele está conseguindo controlar bem melhor o seu carro. E aparentemente ele está fazendo com que o carro seja até mais rápido nas qualificações, não apenas em ritmo de corrida, que era a sua especialidade nos últimos anos da Fórmula 1. Todo mundo sabe, ele é um mestre dos pneus da categoria, mas é impressionante a forma como ele tem levado o carro a posições bem mais interessantes do que no início do ano, como por exemplo no último GP que aconteceu, GP dos Estados Unidos, que ele conseguiu ficar na terceira posição, claro, a mais de 40 segundos do segundo lugar. Mas ainda assim, um terceiro lugar é incrível para Sérgio Pérez. E eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, as entrevistas que foram dadas falando sobre o desempenho do piloto mexicano e sobre como ele tem conseguido chegar a esse desempenho tanto nas qualificações quanto nas corridas. Mas antes eu queria lembrar você de deixar o seu like aqui embaixo. Quando você faz isso, mais gente conhece meu trabalho, o YouTube entende que esse vídeo é bom e por isso mais gente consegue conhecer esse vídeo, meu canal, e dessa forma acaba que os fãs do Hora do Piloto crescem cada vez mais. Então já deixa o seu like aqui embaixo se você está conhecendo esse canal. Não hesite em se inscrever também. Mas como eu já vinha dizendo, desde o início do campeonato ele tem tido dificuldade sim em conseguir manter um bom ritmo dentro da Red Bull. Muita gente falou que era por conta do carro em si ser muito difícil de ser pilotado e que Max Verstappen talvez tivesse um talento que se diferenciasse dos outros pilotos dentro do grid da Fórmula 1. Acabou que Pérez até conseguiu fazer algumas corridas interessantes. No GP do Baku, conseguiu a sua primeira vitória com a Red Bull, mas depois de um furo de pneus do seu companheiro de equipe Max Verstappen, que estava liderando a corrida até então. Em outra qualificação, conseguiu também ficar à frente de Verstappen e por pouco não fez a pole position. Mas foram as duas únicas situações que ele foi bem nesse ano de 2021, com exceção das duas últimas corridas, onde ele conseguiu 2 terceiros lugares no pódio e em pistas que não são muito fáceis de lidar, pistas com muitas curvas, curvas de alta muitas vezes, e ainda assim
Pérez conseguiu bons resultados nessas situações. Isso sem contar com o seguinte: na pista de Austin, lá nos Estados Unidos, ele conseguiu fazer uma qualificação, que teoricamente não é a especialidade dele, mas ainda assim fez uma qualificação incrível, ficando com a terceira posição no grid, a pouco mais de 2 décimos de diferença do seu companheiro de equipe que havia feito a pole position no GP. O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, disse que o piloto mexicano encontrou alguma confiança a mais no RB16B. Segundo ele, já faz alguns GPs sim que Sérgio Pérez vem se aprimorando, vem conseguindo ter o ritmo mais forte. Um desses GPs foi o GP de Monza, outro foi o GP de Sochi. E segundo o chefe de equipe da Red Bull, Sérgio Pérez merecia até mesmo a vitória nesses 2 GPs. Acho que é confiança. Tem vindo nas últimas corridas. Monza, ele estava forte. Sochi, ele era forte. Ele deveria ter subido ao pódio em ambas as corridas. Mas Lucas, de onde que são essas fontes que você está colocando nesse vídeo? Todas as fontes que eu utilizo nesse canal eu deixo aqui embaixo na descrição, essa é do motorsport.com. Mas Christian Horner falou um pouco mais sobre isso. Obviamente que Sérgio Pérez não ganhou apenas confiança. Na verdade, um novo ajuste foi aplicado ao carro do piloto. Isso sem contar com a otimização de algumas partes do carro, que obviamente, além de facilitar a pilotagem para o piloto mexicano, ainda melhoraram o ritmo do RB16B de uma forma geral. Acho que estamos conseguindo encontrar uma configuração que funcione para ele e conseguindo otimizar o carro um pouco mais em torno do seu estilo. E talvez você não saiba exatamente como que funciona essa situação, questão de desenvolvimento dos carros da Fórmula 1, da Red Bull e também o estilo de pilotagem de Pérez. Mas por sorte você está no canal certo, onde eu já falei sobre isso tudo em outros vídeos aqui do Hora do Piloto. Já falei sobre o estilo de pilotagem e sobre o desenvolvimento da equipe Red Bull nesse ano de 2021. Eu vou deixar esses 2 vídeos aqui em cima nesse card. E por fim, Christian Horner falou mais também sobre como Sérgio Pérez é importante para o campeonato de 2021 para a equipe Red Bull. Segundo ele, é importante que Pérez consiga ótimos resultados. E obviamente que isso é por conta do campeonato de construtores. Se Sérgio Pérez conseguir bons resultados e a equipe Red Bull acabar correspondendo com um carro à altura da Mercedes, muito provavelmente a Red Bull consiga ainda ultrapassar a Mercedes em número de pontos até o final do campeonato de 2021 e assim consiga até mesmo conquistar o campeonato de construtores desse ano especificamente. Precisamos dele entregando nessa época do ano, que é um grande resultado da parte dele. E isso que Christian Horner falou é tão real, essa questão aí deles precisarem do Sérgio Pérez, de Pérez estar conseguindo um melhor desempenho, ter ganhado confiança, isso é tudo tão real que lá no GP de Austin poucas pessoas falaram sobre isso. Mas Pérez teve um problema intestinal lá. Acabou que ele passou mal praticamente durante todo o fim de semana. E no GP, na hora da corrida em si, ele ainda estava passando mal. Ele pilotou o carro passando mal realmente. E ainda assim, apesar de ter ficado a 40 segundos do segundo lugar, que era Lewis Hamilton no final da corrida, cara, ele estava doente no GP. Ainda assim, ele conseguiu fazer uma ótima corrida. Isso sem contar com o fato que aquele líquido que os pilotos tomam durante o GP para conseguir se hidratar melhor, acabou estragando no carro de Sérgio Pérez. Ou seja, mesmo com problemas intestinais e mesmo com esse problema ali dentro do carro, nesse líquido ali de hidratação do piloto, ele ainda assim conseguiu fazer uma ótima corrida, mesmo com todas essas dificuldades. Ele merece com toda certeza ser aplaudido e eu acredito que até o final do ano ele ainda conseguirá fazer grandes feitos dentro da Red Bull. E lembrando que o próximo GP vai ser na casa de Sérgio Pérez, lá no México, e ele tá otimista demais sobre isso. Na verdade, segundo ele, eles vão chegar com um novo pacote de ajustes para o RB16B. Um pacote que pode fazer toda a diferença no desempenho do carro nesse fim de semana especificamente. Já pensou se Sérgio Pérez consegue vencer esse GP? Acho que temos um bom pacote, seremos fortes lá. Normalmente a Red Bull tem sido extremamente forte no México, então estou ansioso por isso e realmente espero que possamos continuar subindo no pódio novamente. E você acha que é possível que Sérgio Pérez consiga vencer esse GP dentro de casa nesse fim de semana? Você acha que realmente isso é possível? Você acredita que Sérgio Pérez pode sim ter bons desempenhos até o final desse ano de 2021 e talvez levar a Red Bull para o lugar mais alto do pódio nesse campeonato de construtores?
Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Com toda sinceridade, esses novos ajustes da Red Bull, essas otimizações de peças, são incríveis, tanto para Pérez quanto para Max Verstappen. Na verdade, essas peças novas, obviamente, que chegam até mesmo no carro de Verstappen antes do de Pérez, já que ele é o piloto que está disputando o Campeonato Mundial de Construtores. Mas ainda assim é tudo muito incrível e talvez garanta até mesmo o campeonato de pilotos para Verstappen. Mas sobre o Pérez, a gente está percebendo que ele está se adaptando melhor ao carro. E talvez dentro de casa, em uma pista que o histórico da Red Bull diz muito sobre como deve ser a corrida, talvez exista a chance até mesmo de Sérgio Pérez se tornar vencedor dentro da sua própria casa. Imagina a situação seguinte, onde Sérgio Pérez consegue manter a liderança à frente de Lewis Hamilton, com Max Verstappen em terceiro lugar, por exemplo. Obviamente que Sérgio Pérez não teria a oportunidade de doar sua posição para Max. Consequentemente, ele teria que se manter ali em primeiro lugar e vencer o GP em cima de Hamilton. A estratégia para a Red Bull nessa situação seria mais interessante do que permitir que Pérez terminasse em terceiro com Hamilton vencendo a corrida. Então existe sim essa situação. Mas claro que seria específica demais. Max Verstappen não poderia nem mesmo estar atrás do piloto mexicano diretamente. Mas é possível. Sérgio Pérez ainda pode sim se sagrar vencedor no GP do México de 2021. Apesar de que eu acredito que vai ser um pouco mais improvável disso acontecer. Mas seria incrível, né? Pelo menos eu acho que seria bem bacana. Inclusive, tô até de certa forma torcendo pro Pérez conseguir a sua segunda vitória pela Red Bull dentro de casa. Sua primeira vitória com um piloto ali da Red Bull dentro da sua casa e até mesmo nunca conseguiu vencer no México. Seria bem bacana se isso acontecesse. Eu acredito que ele seria até mesmo o primeiro piloto mexicano a vencer uma corrida dentro do México. Mas comenta aqui embaixo o que você acharia disso. Você ia achar legal que isso acontecesse? Comenta aqui a sua opinião sobre isso. E eu tenho outra novidade para te falar. Eu tenho um outro canal que chama Minuto do Piloto, aqui no YouTube também. Esse canal é incrível, vídeos curtíssimos para você saber tudo sobre automobilismo e no máximo 1 minuto. Para você ter acesso a esse canal é só clicar aqui em cima nesse card. Mas não esquece também, se você ainda não for um inscrito desse canal aqui que eu tô fazendo esse vídeo, o Hora do Piloto, não esquece de se inscrever. É muito importante que você faça isso para não perder vídeo novo. E é muito simples, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo. Então já se inscreve aqui embaixo e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.